Você já se sentiu completamente cercado por uma maldade, por uma corrupção tão intensa que parecia não haver nenhuma saída, e no meio desse sufoco, você se perguntou onde é que Deus estava? A verdade é que muitas vezes, a salvação que Deus nos oferece não é para nos livrar magicamente do problema, mas para nos tirar fisicamente do meio dele. E a maneira como nós respondemos a esse chamado de resgate, define todo o nosso futuro. Nesta mensagem, vamos mergulhar na impressionante e profunda história de Ló e da destruição de Sodoma e Gomorra, para entendermos juntos 3 lições fundamentais sobre o livramento divino, sobre o perigo da hesitação, e sobre as consequências eternas de olharmos para trás. E eu garanto a você que a última lição é a mais importante e transformadora de todas. A primeira verdade que precisamos entender é que a iniciativa da salvação sempre parte de Deus, que em sua infinita misericórdia, enxerga o justo mesmo que ele esteja vivendo em meio à mais profunda escuridão, e envia o seu socorro antes mesmo que o juízo se manifeste, demonstrando um cuidado que vai além da nossa compreensão. Esse é o canal Nossa Justiça Divina, e hoje vamos desvendar as camadas de uma das passagens mais sérias e instrutivas de toda a Bíblia, para extrairmos lições poderosas que podem, e vão, transformar a sua caminhada de fé e a sua percepção sobre a obediência. Se você é uma daquelas pessoas que confia na soberania e na justiça de Deus, mesmo quando os caminhos dele parecem misteriosos e difíceis de entender, eu peço que você já deixe o seu like neste vídeo para fortalecer a nossa comunidade, e aproveite este momento também para verificar se você já está com a sua inscrição ativa no canal, para que assim você não perca nenhuma das nossas futuras reflexões que preparamos com tanto zelo e temor. A nossa história começa de uma forma que revela o coração de Deus, não com fogo e enxofre, mas com a chegada de 2 anjos à cidade de Sodoma, um lugar cuja maldade havia subido aos céus e provocado a ira do Senhor. Ló, sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade, e ao ver os viajantes celestiais, ele imediatamente se levanta e os convida para a segurança de sua casa, oferecendo hospitalidade em uma terra completamente inóspita e perversa. Este ato inicial de Ló já nos mostra que, apesar de viver em um ambiente de pecado extremo, ele ainda guardava em seu coração os princípios de retidão que aprendeu com sua família. Contudo, a escuridão de Sodoma não demora a se manifestar em sua forma mais terrível. Antes que pudessem descansar, a casa de Ló é cercada por todos os homens da cidade, desde o mais jovem até o mais velho, exigindo de forma violenta que Ló entregasse seus hóspedes para que abusassem deles. A depravação era total, e o clamor deles revela um nível de corrupção moral que desafiava a própria ordem da criação. Em um ato de desespero e com um juízo completamente equivocado, Ló oferece suas 2 filhas virgens para tentar apaziguar a multidão, uma demonstração clara de como o ambiente em que vivemos pode distorcer até mesmo as nossas melhores intenções, nos levando a tomar decisões terríveis quando tentamos resolver as coisas com a nossa própria força. Mas é nesse exato momento de caos que o poder de Deus se manifesta. Os anjos puxam Ló para dentro de casa, fecham a porta, e ferem os homens do lado de fora com uma cegueira inexplicável, mostrando que quando Deus decide proteger os seus, nenhuma força do mal pode prevalecer. É aqui que a história avança para a nossa segunda lição crucial, que fala sobre o perigo mortal da hesitação e da obediência parcial. Após salvarem Ló da multidão furiosa, os anjos dão uma ordem clara e urgente: ele deveria reunir toda a sua família e fugir daquele lugar, pois o juízo de Deus estava prestes a cair. Ló tenta avisar seus futuros genros, mas eles zombam dele, achando que era uma piada. Eles estavam tão imersos, tão confortáveis na cultura de Sodoma, que se tornaram incapazes de reconhecer a voz do livramento divino, e por isso, pereceram junto com a cidade. O mais impressionante, no entanto, é a reação do próprio Ló. Mesmo após ver o milagre da cegueira, mesmo recebendo uma ordem direta dos anjos, a Bíblia diz que ele demorava, ele hesitava em partir. Por que nós fazemos isso? Por que demoramos a obedecer quando Deus nos chama para deixar para trás uma vida, um hábito, ou um lugar que está nos destruindo? Muitas vezes é por causa do apego às coisas materiais, ao conforto do que é familiar, ou ao medo do desconhecido. A situação foi tão grave, que os anjos precisaram agarrar Ló, sua esposa e suas filhas pela mão, e os arrastar para fora da cidade,
porque a misericórdia do Senhor era sobre ele. E mesmo durante a fuga, a hesitação de Ló continua. A ordem era para fugir para o monte, um lugar de segurança total providenciado por Deus, mas Ló, com medo, negocia com os anjos e pede para ir a uma pequena cidade próxima, chamada Zoar. Deus, em sua imensa paciência, concede o seu pedido, mas essa escolha de Ló, de buscar um meio termo, um lugar que não era nem a condenação de Sodoma, nem a segurança total do monte de Deus, teria consequências terríveis mais tarde em sua vida. Agora, chegamos ao ponto mais importante desta mensagem, a lição que serve como um aviso eterno para todas as gerações. Enquanto Ló e sua família corriam para se salvar, o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, toda a planície, e todos os seus habitantes. Era o juízo final sobre a impiedade desenfreada. E no meio dessa fuga desesperada, os anjos deram uma ordem muito específica e de vital importância: fujam para salvar as suas vidas, não olhem para trás, e não parem em lugar nenhum da planície. Era uma ordem simples, mas carregada de um significado espiritual profundo. Olhar para trás não era apenas um ato de curiosidade, era uma expressão do coração. Significava que, embora o corpo estivesse fugindo do pecado, a alma ainda sentia falta dele, o coração ainda estava apegado àquela vida de perversão da qual estava sendo resgatada. E foi exatamente isso que a mulher de Ló fez. A Bíblia diz de forma curta e direta, que a mulher de Ló olhou para trás, e se tornou uma estátua de sal. Ela foi transformada em um monumento perpétuo, uma testemunha silenciosa das consequências de um coração dividido. Ela estava fisicamente fora de Sodoma, mas Sodoma ainda não tinha saído de dentro dela. Esta é a lição mais crucial para nós hoje, quando Deus nos chama para fora de uma vida de pecado, de um relacionamento tóxico, ou de um padrão de comportamento destrutivo. Ele exige uma renúncia completa. Não podemos ser salvos do juízo enquanto nosso coração anseia pelas coisas que Deus está julgando. A saudade do passado pecaminoso tem o poder de nos paralisar, de nos transformar em estátuas espirituais, incapazes de avançar para o futuro que Deus planejou para nós. A tragédia da família de Ló, infelizmente, não termina com a fuga da cidade. Após o juízo, Ló teve medo de permanecer em Zoar, a cidade que ele mesmo escolheu, e acabou se isolando em uma caverna nas montanhas com suas 2 filhas. O medo, a falta de confiança plena no plano original de Deus, e o trauma o levaram a um lugar de desolação e isolamento. E foi nesse ambiente de medo e desespero, acreditando que não havia mais homens na terra, que suas filhas o embebedaram e cometeram incesto com o próprio pai, dando origem a 2 povos, os Moabitas e os Amonitas, que se tornariam inimigos históricos do povo de Deus. Veja como as coisas se conectam. A hesitação de Ló, sua negociação com Deus, e sua obediência parcial o salvaram do fogo, mas não o livraram das consequências de suas próprias escolhas. Ele carregou para fora de Sodoma a mentalidade daquele lugar, o medo, a falta de fé, e a tendência a encontrar soluções humanas para problemas espirituais, e isso o levou a um novo abismo de pecado. A história de Ló nos ensina que ser resgatado do juízo é apenas o primeiro passo. A jornada que se segue exige uma caminhada contínua de fé, de confiança total e de obediência completa, para que os resquícios da nossa antiga vida não nos alcancem e nos levem a novas e terríveis quedas. Se esta mensagem falou profundamente ao seu coração e te fez refletir sobre a importância de não hesitar e de nunca olhar para trás na sua caminhada com Deus, deixe o seu amém aqui nos comentários para que eu saiba que você foi edificado. Curta este vídeo, pois o seu like é uma ferramenta poderosa para que esta palavra de alerta e esperança alcance muitas outras pessoas que precisam ouvi-la. E claro, se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo no canal Nossa Justiça Divina, para que possamos continuar crescendo e nos fortalecendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Lembre-se daquela pergunta que fizemos no início: onde está Deus em meio a tanta maldade? A história de Ló nos responde com clareza: ele está exatamente onde sempre esteve, com a mão estendida para nos resgatar, nos puxando para fora do perigo. Portanto, a verdadeira questão nunca foi sobre onde Deus está, mas sim para onde nós estamos olhando. Estamos com os olhos fixos na salvação que Ele nos oferece,
correndo com todas as nossas forças em direção ao monte seguro da sua vontade, ou estamos, como a mulher de Ló, virando o nosso rosto para trás, com uma perigosa saudade de um mundo que Deus já condenou e sentenciou. A decisão de não olhar para trás, de romper completamente com o passado, é o passo de fé mais importante que podemos dar para garantir não apenas a nossa salvação do juízo, mas a nossa santificação e o nosso futuro eterno ao lado do Pai. Que a nossa escolha seja sempre olhar para frente, mantendo nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E para que você não perca a continuação da nossa jornada, prepare-se, pois no nosso próximo vídeo mergulharemos em Gênesis 20. Vamos explorar uma pergunta intrigante. O que acontece quando o medo faz com que um grande homem de fé, como Abraão, cometa exatamente o mesmo erro pela segunda vez, colocando em risco a promessa de Deus? Descobriremos juntos como a proteção de Deus age de forma surpreendente para guardar seus planos, mesmo diante da fraqueza e do engano de seus escolhidos, em uma história que envolve um rei, um profeta, e a soberania divina de uma maneira que você não pode perder.